Então a gente quer saber, antes da gente aprofundar o nosso papo, como foi o seu processo de politização. Como que você se tornou a Sofia que você é hoje. Bom, o meu processo de politização, acho que foi bem cedo, na verdade. Porque eu nasci em 1971, né? Vou fazer 51 anos agora em maio. E os meus pais, eles eram estudantes na USP no final dos anos 60. Então, para quem sabe um pouco a história da ditadura e o papel dos estudantes, né, da USP lá em 68, né, sabe que ali tinha uma politização muito grande, né, e eles estavam muito envolvidos, né, com toda a luta contra a ditadura. Eles nunca foram organizados em nenhum partido político, nem movimento, mas eles debatiam política o tempo todo, né, e aí eu nasci, né, nesse processo aí. E desde pequena, desde muito pequena, na minha casa, né, na casa dos meus pais, com os meus tios, amigos, né, de várias, tanto da faculdade deles, como também dos contatos que eles tinham, vinham para casa e discutiam política o tempo todo, né? E tem um detalhe, a gente morava num sítio e não tinha televisão, né? Eu fui ter televisão em casa depois que eu casei, né? Porque a gente não tinha televisão. Mesmo assim, a gente era muito mais informado e politizado. E olha, não tinha redes sociais, não tinha internet, a gente lia jornal, né? E aí tinha muito debate de política na época, né? E era todo mundo de esquerda, né? Contra a ditadura, os meus pais e os amigos, defensores do comunismo, defensores na época da União Soviética, pelo que se tinha, né? De notícias. Sim. E eu me lembro, por exemplo, que nos anos... Eu não lembro se foi no final dos anos 70 ou início dos anos 90 ou 80, teve uma exposição da União Soviética em São Paulo, que era assim, eles traziam tudo, né? Desde arte até coisas aeroespaciais. E aí meu pai fez questão de levar a gente lá na exposição da União Soviética. Eu me lembro, eu acho que foi em 1981, essa exposição. Depois teve uma exposição da China. Caramba. A gente também foi na exposição da China. Então, assim, desde pequena, né, a gente debatia muito política, os meus pais falavam muito de política com a gente, explicavam pra gente, né, pra mim, pros meus irmãos, o que era ser comunista, por que o mundo tinha que ser comunista, né, por que o capitalismo não funciona, né, e todas as coisas que aconteciam. Claro que a gente estava na ditadura, né, então também eu me lembro, né, que todas essas conversas que a gente tinha em casa, né? Quando eu fui para a escola, com 7 anos, né? O meu pai chegou para mim e falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo essa pessoa aqui no jornal? Me mostrou uma foto, né? Essa pessoa aqui foi presa pela ditadura e foi morta, assassinada. Eu já fiquei espantada, né? Falei assim, então, se você falar de política na escola e falar que a gente é comunista, eles vão prender a gente e vão matar a gente. Caramba, com quantos anos você tinha quando ele falou isso? Escola. 7 anos, né, que você tinha? 7 anos, né? Nossa. Mas realmente é um perigo gigante, né? Da polícia vir prender meus pais, né, e matar. Até porque eles tiveram, né, quando eles estavam na faculdade, eles tiveram colegas de classe, de turma, que foram presos, foram super torturados. E teve um, inclusive, que ficou com sequelas brutais, assim, perdeu o juízo, né? Ficou muito mal. Falavam também, e hoje a Comissão da Verdade já investigou, que tinha um colega de classe deles, da geografia na USP, né? Que era um curso muito de esquerda na USP, que era dedo duro, né? Que era do exército e que fazia geografia para denunciar os colegas, denunciar os professores. Caramba. E essas coisas a gente conversava em casa, né? Então, assim, o processo de politização foi muito jovem, desde muito pequena, né? Sim. Desde pequenininha. Mas depois, né? Aí nos anos 80, aí começa a abertura, né? O PT se legaliza, né? Antes do PCB, né? O PT se legalizou, já concorreu às eleições em 82, e o Lula foi candidato a governador do estado de São Paulo em 82. E aí eu também me lembro, né, do meu pai levar a gente nos comícios do Lula, que eram comícios muito simples. Na época era permitido. Hoje é tão chato fazer campanha, é tão diferente.
Na época, por exemplo, na cidade que a gente morava, que era na Grande São Paulo, eles colocaram um caminhão na praça, na carroceria do caminhão, colocaram uns microfones lá, e o Lula fez um discurso lá para as pessoas. Estava chovendo, até eu me lembro. Eu era pequenininha, fui lá no comício do Lula, em Santa Isabel. Mas te marcou, né? Em 82, né, meu pai fez questão de levar a gente, falou, não, a gente vai votar na esquerda, tal, todo mundo fazia campanha. Naquele momento, né, para o PT, né, tanto em 82, depois em 86, na eleição dos deputados também para Constituinte. Os meus tios, né, falavam muito, né, das diretas já, de ir para as manifestações, né, então tudo isso fez parte da minha formação política. E como a gente não tinha televisão, a gente lia muito, né, os meus irmãos, a gente debatia, conversava em casa, tinha muito livro, né, na minha casa, eu lia muito, né, teve uma fase assim que eu fiquei super viciada em ler, como se eu não fosse até hoje, né? Eu continuo. Mas eu lia tudo que tinha lá em casa, entendeu? Até Kant, né? Porque eles tinham lá a coleção dos pensadores, a coleção dos economistas, tinha Barça também, né? Tinha enciclopédia. Todas as casas tinham Barça, né? E lia jornal, né? Aí... enfim, esse incentivo de dentro de casa, né, e essa forma que os meus pais escolheram de criar a gente, né, ele falava assim, que na televisão só vai ter o emburrecimento, né, vocês vão ficar assistindo desenho animado, e a ideologia norte-americana, e toda aquela coisa, assim, contra a ideologia norte-americana, era uma coisa muito presente em casa, né, tanto que até gibi, né, revistinha em quadrinhos, que era uma coisa muito comum, né, na minha geração, Disney era proibido. Né, era proibido. Meu pai não deixava, de jeito nenhum. Isso aqui é propaganda do imperialismo. Era o fantasma do capitalismo, no seu caso, né? Tipo, fantasma é propaganda do imperialismo, não pode. E ele tinha muitas essas coisas, assim, não pode, entendeu? Meus filhos não vão ler isso. Caramba. Né? Ele ia se surpreender com Vida de Inseto, que é praticamente o manifesto comunista em forma de desenho, né? Total. Então, mas aí que tá, eu tenho uma defasagem com a cultura pop, com a cultura cult do meu tempo, por conta disso. Às vezes as pessoas da minha geração falam assim, gente, mas você não assistiu, sei lá, Nacional Kid, sei lá o quê. Não, eu não assisti nada disso, né? Eu assistia televisão na casa do meu avô, que morava do lado, filmes que ele gravava no videocassete dele. Aí, assim, de filmes clássicos, assim, eu acho que eu assisti tudo que tem, assim, que você pode imaginar, né? Porque ele gravava tudo e a gente assistia. Mas essa cultura pop de criança e tal, a gente não teve, né? E eu me lembro, né, que a parte reacionária da família, né, super católica, carismática, né, eles chegavam assim, né, e falavam para os meus avós, fofocavam, né, aquelas fofocas de família. Aí falavam assim, ai, olha, os filhos do Mário, eles vão ter problema, porque eles não assistem televisão, eles não vão para a igreja, eles não vão se adaptar na sociedade, eles vão se dar mal, né? E no fim não foi nada disso que aconteceu, né? A gente se adaptou muito bem na sociedade, tem uma visão, sempre teve, né, uma visão muito mais, menos alienada, né, que os próprios colegas que nós tínhamos da nossa idade, né, e aí foi o início, né, da minha formação política, mas a formação mesmo, assim, teórica e prática, aí foi só depois que eu entrei no PCB, né? Foi em 1989. Na campanha eleitoral de 1989, né, o PCB lançou candidato, que não vou falar o nome aqui, porque é um sujeito da extrema-direita hoje, né? Não precisamos. Caramba. Tá. Mas na época era o candidato do PCB, e fez uma campanha que era uma campanha que engajou muitos artistas, né? O PCB tinha muitos artistas nos seus quadros, né? E aí eu já estava, acho que eu estava no terceiro colegial, ou no cursinho, e aí já morava em São Paulo com meus irmãos, né? A gente morava sozinhos lá em São Paulo, e aí eu resolvi
militar mesmo, né? Me filiar no partido, começar a militar. Aí meu pai ficou desesperado, né? Falou assim, você nunca mais vai arrumar emprego na sua vida, você vai ser perseguida pelo resto da vida. Eu falei, ué, quem mandou você me formar comunista? Queria o quê? Que ele queria? Agora segura o B.O. Agora segura, né? Agora ele tem filha que é pré-candidata à presidência. Exato. Nossa, Quem agora... diria, né? Quem diria? Muito louco. Não esquece de deixar o like, um comentário para fortalecer a gente no engajamento, se inscreve no canal, ativa o sino e segue a gente lá nas redes sociais para acompanhar as novidades de sempre. Fechou? Tamo junto. Beijos na banguela.